Mateus 13. Mateus 13. Vamos falar sobre a parábola do semeador nessa noite. Pedir o Espírito Santo para nos trazer entendimento sobre essa parábola e nos ensine nessa noite. Do 13, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E a semear, uma parte caiu na beira do caminho. Vindo as aves, comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saiu porém o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra. Fala para você. Enfim, fala assim comigo: enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Coloca a mão sobre a Bíblia e vamos falar com Deus agora. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, fala conosco através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha revelar o Teu querer nessa palavra. Fala: amigo Espírito Santo, nesse momento eu entrego a minha mente, o meu coração ao Senhor, para que o Senhor venha na minha vida e traga todo alimento que eu preciso, todo suprimento que eu preciso, suprimento espiritual, material e financeiro, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Uma parábola onde Jesus começa ensinando-nos ali para os discípulos. Jesus tinha acabado de sair da sinagoga, ali onde as pessoas falam que a mãe de Jesus estava procurando ele, os irmãos de Jesus estavam procurando ele, e Jesus ensinando a multidão, as pessoas na igreja, na sinagoga. Ele estava na igreja, mas Jesus não ensinava somente na igreja. Jesus, a palavra de Deus, que ele todos os dias estava no templo, ensinando as pessoas, mas Jesus estava todos os dias também nas casas das pessoas, ensinando também as pessoas, e passando pelas ruas, aonde Jesus passava, que as pessoas procuravam Jesus, que as pessoas se aproximavam de Jesus, que as pessoas chegavam até Jesus, eles recebiam a cura, milagre e aquilo que eles precisavam e necessitavam. Muitas das vezes Jesus, as pessoas não precisavam chegar até Jesus, como eu falei ontem no programa, pessoas que muitas vezes estavam como o servo do centurião, né, que foi liberado uma palavra e ali ele foi curado. Muitas vezes as pessoas clamavam a Jesus, chegavam até Jesus e Jesus curava. Como a mulher do fluxo de sangue chegou em Jesus, tocou nas suas vestes e ela foi curada. Ali como também o cego Bartimeu, que clamou a Jesus, né, gritou em alta voz, não deixou que ninguém impedisse, ele foi também curado da sua cegueira. Quando nós se aproximamos de Jesus, você pode receber uma cura, um milagre, você pode receber aquilo que você necessita.
Muitas vezes Jesus fez isso. E naquele momento ele estava ensinando na sinagoga. Mas depois ele sai da sinagoga e vai, e as multidões, ali acompanham Jesus. A palavra de Deus diz que ali no dia, naquele mesmo dia, Jesus saiu, e ele foi, e a multidão acompanhou ele. Ele foi para o mar, para a praia, e a multidão acompanhou ele. A multidão queria Jesus. A multidão queria que Jesus tocasse neles. A multidão queria ver os milagres. Talvez muitas pessoas daquele meio eram espectadores, Era somente para ver, somente para falar, somente para soltar notícia. Talvez muitos daqueles ali era repórter ali, e muitos daqueles eram as pessoas que gostavam de ver o que Jesus faria. E muitos daqueles ali também eram perito na lei. Muitas pessoas também iam para ver se Jesus fazia mesmo. E Jesus fazia os milagres. E Jesus continua fazendo os milagres. Daquela mesma forma como Jesus aplicou ali o ensinamento àquelas multidões. Diz que a multidão é tão grande que Jesus não tinha como ensinar para eles, que eles não pudessem ver a Jesus. Jesus diz que ele foi para o mar, deixou o povo na praia, na areia, e foi para um barco, entrou no barco e ficou ali ensinando para aquelas pessoas. Falando sobre parábolas, falando sobre a semeadura, que a semente que caía, falando aqui, a semente que caiu ali sobre a parábola, sobre o semeador que caiu a semente sobre a beira do caminho, veio a árvore e comeu. Por que Jesus estava ensinando dessa forma? Porque Jesus ensinava da forma que eles pudessem compreender. Eles ensinavam da forma que porque muitas daquelas pessoas eram o quê? Eram agricultores, Eles trabalhavam com a plantação. Então ele tinha que ensinar daquela forma. Jesus sempre trazia algo assim para que as pessoas pudessem compreender. Hoje Jesus, ele ensina da mesma forma. A palavra de Deus é para nós hoje também, para que nós possamos entender isso. E ali diz a palavra do Senhor que ele foi para o meio do mar, ali, dentro do barco, e ensinando aquelas pessoas, e dizendo que o semeador saiu a semear. Imagina, eu me deparo com aquela situação, aquela multidão de gente olhando para Jesus assim. O que vai acontecer com esse semeador? Ele está falando desse semeador. O que vai acontecer com esse semeador? E Jesus dizendo: olha, aquele semeador, ele caiu, a semente, ele semeou, e aquela semente caiu no caminho, e veio a árvore e comeu. Eu imagino aquelas pessoas sentadas como você está aqui. Mas a palavra de Deus diz que ele estava onde? De pé. Ele estava na beira da praia, mas ele estava de pé. Eles não tinham problema com o tempo, com o horário, com isso, com o sol, com o calor, porque eles queriam ouvir Jesus falar. Eles queriam ver o que Jesus ia desmiuçar daquilo lá. Porque quem se aproxima de Jesus, quem está perto de Jesus, muitas coisas acontecem, e a gente tem que estar atento para saber o que acontece ali. Então muitos deles eram espectadores, mas muitos iam ali também para ser curado, mas muitos iam ali para ser tocado por Jesus. E não é diferente hoje. Você vai às multidões que estão nas igrejas, que vão em qualquer lugar, vão assim, muitos vão querendo receber alguma coisa, mas muitos vão para o quê? Para ver o fulano, para ver o beltrano, mas vamos ver como é que é, e vamos ver, muitos são espectadores. Mas Jesus não tem problema com isso, ele ensina a todos. Ele quer que todos tenham a mesma oportunidade que todos tiveram, em nome de Jesus Cristo. E ele diz que estava de pé, e ele começa a falar ali. E uma semente caiu no caminho, a outra caiu no solo ranchoso, e a outra caiu no meio do espinho, e a outra caiu ali numa terra boa. Mas quando ele sai daquele lugar, os discípulos estão prestando atenção em Jesus. Os discípulos estão prestando atenção em Jesus, e Jesus ensinando. Para os discípulos, eles falaram assim: pô, mas isso aí é muito... O que Jesus está querendo dizer com isso? No meio deles, talvez eles estivessem indagando isso. O que Jesus está querendo falar com isso? Mas para aquelas multidões, ele estava tentando ali compreender o que Jesus queria dizer com aquela semente. Mas Jesus não fala para eles o resultado daquela palavra. O resultado daquilo ali, Jesus não fala para eles. Tem muitas coisas que Jesus não fala para todo mundo. Deus não fala para todo mundo. Aí aqui, quando eles se reúnem, só entre eles e os discípulos, aí os discípulos vão indagar ele. Vamos ver no versículo 10?
Aí os discípulos vão indagar Jesus. Aí diz assim no versículo 10: e se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Aí Jesus no versículo 11 vai dizer assim, Jesus falando: ao que respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso conhecido. Agora Jesus pega os seus discípulos e começa a explicar para os seus discípulos. Se aquela multidão chega para Jesus e fala assim: Jesus, espera aí, explica esse negócio dessa semeadura aí, porque o Senhor falou a semeadura, que o passarinho veio e comeu a semente que estava na beira do caminho. A outra caiu no solo ranchoso, é onde tem rochas. Ranchoso é onde tem rochas, onde tem pedras, pedregulho. E a outra caiu no meio do espinho, e a outra caiu em terra boa. Explica isso. Se aquela multidão se preocupasse com isso, Jesus tinha ensinado para eles também, tinha explicado para eles também. Mas elas não se preocupam com isso. Tem dois tipos de pessoa, tem dois tipos de povo, tem dois tipos de crente, ou dois tipos de mundo. Que aqueles faz parte da multidão e aqueles que faz parte dos discípulos. Aqueles que se preocupam a entender e a compreender, e aqueles que não se preocupam. Então aquela multidão não se preocupou. Jesus falou pelo parábola e isso está bom para eles. Eles queriam ver os milagres, queriam ver as coisas. Eles não queriam compreender o que Jesus tinha a falar a respeito da profundidade que tinha aquela semente. E hoje nós também vimos as mesmas coisas, sentimos as mesmas coisas. Deus é muito especial, porque é o passado. Ele, há 2000 anos atrás, quando através de Jesus ele veio essa palavra, foi revelada essa palavra, mas bem antes já tinha sido revelada essa palavra para Isaías. Jesus está falando agora, mas Isaías já tinha revelado atrás. Então essa palavra já vinha do passado. As pessoas que se preocupam com entender e compreender o que é os mistérios de Deus, mas outras pessoas não se preocupam, elas querem só a bênção. E era isso que a multidão queria, a bênção. A multidão queria ver milagre. O que acontecesse com eles ou com seu vizinho, mas não preocupava com a profundidade da palavra. Porque assim, aquele que se preocupa só com a cura, o milagre, ela cura, pode trazer uma resposta para a vida inteira. Mas quem se preocupa com o conteúdo, com entender, com a profundidade da palavra, isso é vida eterna. Amém ou não amém? Eu posso ver um amém animado? Não se preocupa. E eles não se preocuparam. A multidão não se preocupa, mas os discípulos ali espertos, vendo ali Jesus falar: peraí, quando nós se encontrar com Jesus, eu vou perguntar para ele, por que é isso? Sim, peraí, por que para eles vocês falou por parábola, Jesus? Jesus é enquadrado ali. Todas as vezes que os discípulos se aproximam de Jesus, que Jesus está fazendo alguma coisa, eles perguntam para Jesus. Até na hora de expulsar o demônio daquele menino, que ele não pôde expulsar, os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino. O pai chega para os discípulos: esse menino está endemoniado, tal, expulsa aqui. Os discípulos não conseguiram expulsar. E aí os discípulos, aí Jesus chega para Jesus, o pai chega para Jesus e fala assim: Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio da criança, não conseguiram, o que aconteceu? Jesus expulsa o demônio daquela criança. Aí eles vão indagar Jesus também. Eles indagaram Jesus: que é Jesus? Toda vez nós expulsamos demônio, toda vez nós expulsamos demônios, e agora esse demônio dessa criança não saiu, por quê? Por quê? Eles indagavam Jesus, aí Jesus explicava para ele por porquê. Porque quando você tem dúvida do que é Deus, do que é Evangelho, do que é palavra, do que está acontecendo na minha e na sua vida, do que está acontecendo em volta da sua vida, você tem que perguntar para Jesus: Jesus, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que as coisas não estão andando? Eu quero saber, Jesus. Por que tem a resposta para mim e para a sua vida? É Jesus, é a palavra de Deus, tem resposta para mim e para você. Eu posso ver amém? Tem resposta. A palavra tem resposta. Aquilo que eu preciso está na palavra. Aquilo que eu preciso está na palavra de Deus.
Jesus já deixou para que nós possamos se alimentar, para que nós possamos ser alimentados por isso e receber do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Essa palavra. E ali Jesus responde para eles. Fala assim, ó. Jesus respondendo, versículo 11. Respondeu Jesus, né? Porque a outros é dado a conhecer o mistério do reino, mas a outros não é dado a conhecer. Por que ele estava falando isso, ô Juleci? Sabe por quê? Porque Jesus, ou Deus, ou a palavra, só se revela para aqueles que têm interesse na palavra, para aqueles que têm interesse no seu reino. Para aqueles que têm interesse, Ele se revela. Para aqueles que não querem nada com isso, não querem se revelar, só quer milagre, Deus dá milagre, não tem problema para mim isso. Jesus não tem problema, Jesus não está em crise com o milagre. Jesus não tem crise com o milagre. Agora, por isso que ele fala assim, para uns é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Quando você e eu entendemos os mistérios do reino dos céus, as coisas acontecem na minha vida, como aconteceu na vida daqueles homens de Deus, como aconteceu na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Abraão, na vida de Davi. Acontece porque eu conheço os mistérios dos céus. Amém? Eu posso ver um amém animado? Eu quero pregar muito hoje. Eu quero que o Espírito Santo fale conosco hoje. Essa palavra Deus me deu segunda-feira, de madrugada. Se Ele permitir que eu pregue, eu prego. Porque Deus vai desencadear coisas na minha e na sua vida nessa noite, amém? Vai desencadear coisas, mistérios, que você vai precisar entender o que é Jesus na sua vida. Ele diz que para uns é dado a conhecer e a outros não é dado a conhecer. Porque, meu irmão e minha irmã, se você conhece os mistérios do reino dos céus, porque a palavra de Deus diz ali na oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como é no céu, né? Então seja manifesto aqui na terra como é no céu. É o reino dos céus se manifestando na sua vida. É para isso que eu preciso entender. Mas para a multidão Jesus ensinava, mas eles não tinham preocupação, Raquel, de perguntar para ele. Quando você tem uma situação na sua casa, você tem a preocupação de dizer assim: Senhor, a tua palavra diz isso, o que está acontecendo aqui? E ele vai dando ali o entender para aqueles discípulos. No versículo 12 ele vai falando assim, no versículo 11, aí no versículo 12 ele fala assim: pois ao que tem lhe será dado, e terá com abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Ó, porque quando você quer compreender o reino dos céus, as coisas que tem sobre o reino dos céus, quando você é dado, quando você se preocupa com isso, quando você quer conhecer isso, Deus te dá mais, sabe? Deus vai te dar mais conhecimento, vai te dar mais sabedoria. Você se aproxima de Deus mais vezes. Cada vez você fica mais próximo de Deus. Deus vai trazer as revelações dos céus para você, para mim e para você. Então ele diz: aqueles que é dado a conhecer, terá mais ainda em abundância. Sabe aquelas pessoas que se destacam na igreja, aquelas pessoas que se destacam no ministério, aquelas pessoas que se destacam no trabalho, aquelas pessoas que se destacam na vida, no mundo, se destacam, sabe por quê? Porque elas têm conhecido o segredo da vida, o segredo, o mistério que está escondido. Porque a palavra de Deus é um mistério. Ele está falando assim: os mistérios do reino dos céus. Quando você descobre os mistérios do reino dos céus, aqui na terra você vive como no céu. Amém? Você vive como no céu. O que tem no céu? O céu tem tristeza, no céu tem angústia, no céu tem sofrimento, no céu tem choro, no céu tem o quê? O que o céu tem? Tem louvores, adoração, tem paz, alegria, tem tudo que você possa imaginar tem no céu. Então você vai viver, quando você descobre os mistérios do céu, você vai viver como se estivesse no céu. Você está aqui na terra, mas você está vivendo como vivesse no céu. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? É isso. As pessoas ficam
Aí a multidão não se preocupava com isso. Jesus falava, eles chorar, alegria, tudo. Era curado. Uns eram curados, outros não. Como diz lá que no tempo de Neemias existiam muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado. A multidão era grande, mas só Naamã foi curado. Só Naamã foi curado. Por quê? Por quê? Faça a pergunta, por quê? Fala para mim, por quê, pastor? Porque ele teve interesse de conhecer o profeta que tinha a cura para ele. Amém? A serva falou para eles: tomara que meu servo, o meu senhor, conhecesse o homem de Deus que tem em Jerusalém. Ele oraria por ele e ele seria curado. O homem foi que interessa. Opa, se tem um cara lá, eu vou lá. E aí? Se tem esse cara que pode me curar, que pode tirar minhas lepras, eu vou lá. E ainda foi procurar o rei, mas foi curado quando ele achou o profeta. E Alex, o profeta falou assim para ele: vai lá. O profeta não ficou orando, eu vou morar e fazer jejum e tá. Só deu uma ordem para ele, porque o profeta tinha intimidade com Deus. O profeta conhecia os segredos do céu. Quem conhece os segredos do céu, meu irmão, não precisa você ficar indagando muito, não precisa você ficar fazendo muita coisa. O que precisa é você entender o segredo do céu. Quando você entende o segredo do céu, você anda aqui na terra como se fosse no céu. Fala assim: eu quando conheço. Fala assim: eu quero conhecer. Eu quero conhecer, mais forte, eu quero conhecer o segredo do céu, porque eu quero andar aqui na terra como eu ando, como está lá no céu. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então os discípulos indagam Jesus. Todas as vezes que você vai ver Jesus falando em multidão, Juleci, depois os discípulos enquadram ele. Por quê? Porque eles tinham... E Jesus sabia. E Jesus, por isso que Jesus separou aqueles caras lá. Porque aqueles caras não se contentavam com as poucas, com as falas, com aquilo ali. Eles não se contentavam. Eles não se contentavam se não explicasse direitinho para eles. Hoje nós pregamos, hoje nós falamos, mas as pessoas não se preocupam. Pastor, o que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? É isso mesmo? Vamos viver isso mesmo? Acontece isso mesmo? Aí você pega como os meninos lá. Os meninos me pegam dentro do carro quando nós vamos lá para a escola de música. E eles perguntam: por que isso? Por que Jesus isso? Por que aquilo? E eu, E por que isso? Por quê? Porque eles se preocupam. Eles querem entender. Hoje eu falo aqui, não, tá bom. Mas quando os discípulos enquadraram Jesus, Jesus foi falando para eles: olha, é assim. Então aquele que tem, aquele que busca, vai ser mais acrescentado, mais poder, mais unção, mais entendimento, mais sabedoria, mais tudo. Mas aquele que não tem, até o que tem é tirado. Até o que tem é tirado. Já viu aquele ditado que diz assim: a água só corre para o mar? Quando a pessoa tem as coisas, quando ele descobre o segredo, quanto mais ele tem, mais Deus dá. Quanto mais ele tem, mais Deus dá. Quando ele tem, mais Deus dá. Tem mais unção, mais Deus dá. Mais poder, mais Deus dá. É tudo na vida. Se é dinheiro, Deus dá. Por quê? Porque eles entenderam o segredo do céu. Eles não se contentam. Aqueles discípulos não se contentavam. Não, explica direito esse negócio aí. Que semente é essa? Aonde que está esse semente? Que semente que vai? Como é que é isso aí? Jesus explicava para eles. Eu não posso, Eliezer, eu não posso, Bill, eu não posso, Alex, eu não posso, Gilderson, eu não posso me contentar com um pouquinho. Eu tenho que buscar mais, porque Deus tem mais. Porque tem revelação na palavra que ainda o mundo não sabe. Sabe aquela palavra que coisas ainda que não caiu no teu coração, nem ouvido ouviu, nem olho ouviu ainda. As coisas que Deus tem preparado para nós, você está enquadrado nessa palavra. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem caiu no coração humano ainda o que Deus tem preparado para mim e para você. Quando eu entendo isso, eu vou buscar. Pô, mas que isso? Deus tem coisas mais ainda do que eu estou vendo na minha frente. Deus tem coisas mais ainda. Jesus tem coisas mais ainda. Eu quero profetizar na sua vida que Deus tem muitas coisas para você. Eu
eu esperava um amém forte. Eu esperava que você jogasse a cadeira. Amém! Eu recebo. As coisas que Deus tem preparado para você. Olha que eu vou profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida. Receba aí. Eu vou profetizar que nem ouvido ouviu, e nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, e nem caiu em coração humano o que Deus tem preparado para a tua vida. É muito o que Deus tem preparado, o segredo que Deus tem. Às vezes a gente fica empurrando com a barriga, com uma multidão, empurra com a barriga. Jesus está lá, eu vou. Jesus está lá, eu vou. O que? Movimento. Movimento, acontece milagre. Movimento, acontece tudo. Mas uma vida contínua com bênçãos e bênçãos é entender o segredo do céu. Se você quer receber do Senhor, e o segredo dos céus, Bíblia, palavra. E não é só ler a Bíblia, é entender. Senhor, está falando isso, mas eu quero compreender. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Eu vou compreender. O que Jesus vai falando para eles aqui? Aí diz assim no versículo 13: por isso lhe falo por parábolas. Jesus fala assim: por isso que eu estou te falando por parábolas, certo? Por isso que eu estou falando parábola, porque vem e não vem, ouvindo não ouve e nem entende. Por isso que eu estou falando por parábolas, porque eles vê, né? Vê com o ouvido, mas não entende. E nem vendo com o ouvido, cadê aqui? Porque vendo não vê. Eles mesmos vendo não vê, e ouvindo não ouve e nem entende. Ele diz que a multidão estava vendo o que estava acontecendo, mas eles não estavam vendo a profundidade que tinha os milagres. Já pensou, como eu falei sábado na televisão, a viúva de Naim recebe a cura, o filho é ressuscitado. Imagina uma coisa dessa, ressuscitar uma pessoa. Se curar já é um grande milagre, imagina ressuscitar. Então eles assim, eu falo por isso, porque eles vendo ali, eles não enxergam o que tem de profundidade, e ouvindo não entende, e nem cai no coração. Porque muitas coisas a gente vê, mas não vê o milagre do Senhor, não vê a grandeza do Senhor. Por exemplo, você está aqui nessa noite, como eu acabei de orar, que muitas pessoas estão no leito do hospital sofrendo, mas nós estamos aqui, nós temos que dar glória a Deus. E eu estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Se eu tenho comida na mesa, se eu tenho coisa para amanhã para comer, café da manhã, ou se não tem, ou qualquer coisa, porque é isso que Deus fala. E se eu não estou vendo, mas pelos olhos da fé eu estou vendo. Você entende isso? Não está aqui, mas eu estou vendo. Essa igreja vai encher, vai ser grande essa igreja, em nome de Jesus. Não está cheio, mas eu estou vendo. Eu estou vendo muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens cheios do Espírito Santo. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Quando eu tenho entendimento, eu vou pedir para você, Raquel, fazer o projeto da nossa igreja aqui. Ontem à noite Deus me falou. Eu fui para o banho, Deus falou assim, eu falei assim, eu queria achar um 3D, fazer esse projeto em 3D. Aí foi Deus falou assim, fala com a Raquel, para ela já começar a fazer uma planta baixa. Eu vou te falar, e o que Deus revelou para mim é o tamanho da igreja, Eliezer. O tamanho da igreja que Barra do Garça vai ter. O tamanho da igreja, o tamanho do povo. Não porque é para números, não é para isso. É para que Deus possa manifestar a sua glória, e muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Hoje você está vendo aqui, eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu estou muito alegre por você estar aqui,
porque você faz parte. Você vai fazer contar a história. Você fala assim: quando você chegar na porta da igreja com aquela multidão, e você é um dos pregadores que vai pregar naquela noite, você é uma das pregadoras que vai pregar naquela noite, você é um dos obreiros que vai estar na porta, você vai falar assim: o pastor falou naquele dia, no dia 1º de outubro de 2020, no maior caos da vida, ele falou assim, que essa igreja ia ser grande. E eu creio, e ele via pelos olhos da fé, e eu estou me envolvendo pelos olhos da fé. Jesus é maior nas nossas vidas. Espírito Santo, Ele quer pegar eu e você, derramar sobre o meu coração essa visão. Sonha comigo. Você vai ver o sonho de Deus realizar na minha e na sua vida. Sonha com nós. Sonha com essa igreja. Sonha com essa igreja lotada. O coronavírus não vai parar de pedir às pessoas de vir. Essas desculpas desfarrapadas já passou. Ah, pastor, estou com medo. Tá, sim, pode ter medo mesmo. Tem que ter medo mesmo. Porque Josafá teve medo, mas Josafá falou assim, que ele foi para a oração, e Jesus resolveu o problema dele. Se eu olho os olhos da fé, se eu vejo com os olhos da fé, nada de mal acontece. Amém? Eu posso ver um amém? E ele diz assim: é para que vocês entendam que eles estão vendo, mas não vê. Eles estão ouvindo, mas não escuta. Quantos de nós escuta a palavra e quando saímos daqui não entendemos nada? Era isso que Jesus estava falando. Porque Jesus, nesse exato momento aqui, quando eu estou pregando, tem um anjo aqui, tá? Tem um anjo aqui, pegando toda a palavra e levando para Deus. E aquilo que você está pensando no teu coração, nesse exato momento, o anjo está anotando. Se você está com fé, está acreditando na palavra, o anjo está anotando. Se você não está com fé, não está nem aí você está ouvindo a palavra, mas não está vendo. Ele está ouvindo, mas não está caindo no coração. E o anjo está sabendo. Porque quem sonda os nossos corações é o Senhor. E você sabe que a palavra de Deus, Ele diz que Ele divide a nossa, na medula, divide. É uma espada de dois gumes. Ela divide, porque nesse momento ela está dividindo. Quem está focado na palavra. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Hoje é o lenço, né, minha filha? Hoje é de verdade, né? Amém. Glória a Deus. Vamos para frente? Para eu não parar. Diz ali no 14 que nós lemos, 14: de sorte que neles se cumpra a profecia que está em Isaías. A profecia que está em Isaías está lá no versículo 6, capítulo 9 e 10. O que eu vou falar aqui para frente, eu não vou ler lá, porque vai atrasar nós. Mas o que o versículo vai dizer aqui está lá no versículo 10, no versículo 9 do capítulo 6 de Isaías, versículo 9, versículo 10. Que ele vai dizer assim: porque o coração deste povo está endurecido. Ele fala lá: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado que ouvirão com o ouvido e fecharão os olhos, para que não suceda que veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração, se convertam e seja por mim curado. Lá em Isaías vai dizer que seja por mim salvo. Aqui ele fala curado. Ele diz assim que aquele povo, aquela multidão não ia ver os milagres, ia ouvir a palavra, ia ouvir ele explicando sobre a semeadura, mas eles estavam com o coração endurecido. Eles não iam entender, e eles iam ouvir, mas eles não iam entender, não ia cair no coração. Então não adiantava jogar a palavra, como diz lá a palavra, a Bíblia. Não vou dizer aonde que é, porque eu não esqueci aqui o endereço, mas vai dizer assim, que Deus não lança a palavra aos porcos. Palavra santa aos porcos. Quer dizer, se Jesus fosse explicar para eles não iam entender. Jesus não perde tempo com quem não quer entender.
vocês estão aqui para entender e compreender, vocês vão ser curados e vão ser salvos em nome de Jesus. Era isso que ele estava falando. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Eu sinto algo do Espírito Santo. Eu não sei se você está com essa mesma coisa. Talvez você esteja mais do que eu, mas eu quero chegar ao teu nível já já, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero chegar na mesma unção que você está, para que nós juntos aqui possa receber do Senhor a presença do Espírito Santo nessa noite. Ele diz: o coração desse povo está endurecido. Eu vejo o quê? Eu vejo o povo com o coração endurecido. A palavra é escrita mais de 2000 anos atrás, mas está dizendo aqui nesse momento de hoje que o povo está com o coração endurecido. Ele diz aqui: o povo está com o coração endurecido. Eles vão ver com seus olhos, mas não vão enxergar. Eles vão ouvir com seus ouvidos, mas não vão entender, não vai cair no coração. E por que não acontecem muitos milagres na minha e na sua vida? Porque muitas vezes não sabemos, não descobrimos, não ouvimos e não guardamos no coração o segredo que tem a palavra de Deus para nossas vidas. E ele está falando: se você não cair no coração, não entender essa palavra, você não é curado. Então a multidão ia, a multidão estava, mas não recebia cura. Ele diz aqui no versículo 16: bem-aventurado, pois, vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado, está falando para os discípulos, Pedro, João, Tiago: bem-aventurados são os ouvidos de vocês, bem-aventurados são os olhos de vocês, que vocês estão vendo, estão crendo. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: bem-aventurado você que está crendo nessa palavra, bem-aventurado você que está ouvindo essa palavra, porque Deus diz assim: porque você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser salvo em nome de Jesus. Eu posso ver o amém? Bem-aventurado. Pois de verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que verdes, e não viram, e não ouviram o que vocês verem. Ele diz que muitos profetas, aqueles profetas que você vê falar, muitos profetas que você escuta falar no Velho Testamento, muitos profetas também no Novo Testamento, queria ouvir o que os discípulos estavam ouvindo e que as multidões estavam ouvindo. Eles desejarão nos seus corações de ouvir isso e não ouviram. O que eu quero dizer hoje na multidão, no nosso meio, no nosso dia de hoje? Muitos no passado queriam ouvir a Bíblia, a palavra do Senhor, como nós estamos pregando hoje, como muitos pregadores estão pregando hoje, e não ouviram. Como lá em outros países, que você tem que ler a Bíblia e engolir ela, comer ela, porque se você for pegado com a Bíblia na mão, você é decapitado, você é morto. Muitos lugares aí não pode pregar a palavra de Deus, e eles desejam que a palavra do Senhor seja pregada. Eles desejam nos seus corações. São profetas que estão morrendo, são homens de Deus que estão morrendo no campo, e eles desejavam sentar num banco como eu e você senta, e ouvir a ministração, ter uma casa de paz na sua casa, ter um ensino bíblico na sua casa, e eles não têm, porque se eles tiverem, eles morrem. Eles pregam lá para eles dentro, debaixo do chão, porque não pode pregar na rua, não pode pregar nas esquinas, não pode pregar nos templos, porque eles morrem. Eu posso ouvir um amém? Muitos queriam ouvir, sentar no banco e anotar como você está anotando. Muitos queriam estar ouvindo essa palavra, mas não pode. A multidão não. A multidão não quer saber. A multidão quer saber de milagre. A multidão quer saber de movimento. Mas quem quer compreender aquilo da palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus, ele recebe milagres e cura. Amém ou não amém? Eu posso ver um amém? Aleluia.
E diz assim a palavra do Senhor no versículo 18: atentai-vos para a parábola do semeador. Ele diz, Jesus falando, atentai-vos para a palavra do semeador. Agora Jesus vai explicar. Jesus fala todo o contexto, Raquel, para que eles pudessem compreender o que ele ia falar agora. Ele fala assim, todo o contexto eles falam, porque isso é bem claro, irmão. A palavra de Deus diz assim que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, jamais passará. Tudo que está escrito vai acontecer. Está acontecendo, aconteceu no passado, acontece hoje e vai acontecer. Que eu não faça parte da multidão, que eu faça parte dos discípulos, para compreender os mistérios do Senhor, para que eu possa ser curado e ser salvo. Eu posso ver um amém? E todos, aqui no versículo 19 assim, e todos que veem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. E o que ele foi semeado no coração, esse é o que foi semeado na beira do caminho. Jesus está falando assim que aquela palavra, aquela semente que foi plantada na beira do caminho, que os pássaros levaram, ele está explicando agora que essa é a palavra que vem sobre a igreja, que vem sobre nós. E nesse exato momento que nós estamos falando, que nós estamos pregando, o inimigo está roubando essa palavra, tirando do teu coração, trazendo outros entendimentos, trazendo outras visões, dizendo, não é bem assim. Jesus me ama, ama mesmo, ama nós. Não é bem assado. O inimigo está roubando a palavra. Ele diz assim, essa palavra, você está olhando para o relógio, já está na hora, meu amor. Essa palavra, essa semente, essa primeira semente, que caiu na beira do caminho, é como a palavra que os passarinhos vieram e carregaram. Essa palavra, essa semente, é a palavra que você escuta, mas não compreende. Você não compreende, você sai daqui do mesmo jeito que entrou. Você ouviu o pastor falar, até deu glória a Deus, até deu aleluia, mas não compreendeu. Aí o que aconteceu? O inimigo veio e roubou essa palavra. Ela não produz, porque o inimigo não quer que você produza. O inimigo não quer que você vença. O inimigo não quer que você entenda. O inimigo não quer que você compreenda. E ele coloca até agora o pensamento nas contas que você tem que pagar amanhã ou na terça-feira. Coloca coisas, problemas na sua casa, no seu dia a dia. Está colocando você viajando lá não sei aonde. Agora nesse exato momento o inimigo está roubando a palavra para você não compreender, para que você não tenha vida e vida com abundância. Porque toda palavra, vírgula que tem na Bíblia, quando você compreende, uma vírgula pode mudar a sua história. Uma palavra pode mudar a sua vida, mas o inimigo ele fica roubando essa palavra. Então ele está explicando para os discípulos, essa semente que caiu na beira do caminho, essa é a semente que você está lá ouvindo o pregador pregar, ou está ouvindo Jesus falar, e vem o inimigo e rouba essa semente. Aí vamos para frente aqui. Aí ele vai falar aqui no versículo 20: e o que foi semeado no solo ranchoso, essa é a palavra, essa é no solo ranchoso, essa é o que foi a palavra que recebeu com alegria. Essa é a palavra que logo no solo ranchoso, que logo recebeu com alegria. Aí no 21 vai falar assim: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de produzir. Cadê onde eu estou? Antes de pouca duração, e chegando-nos a angústia e a perseguição para causar, por causa da palavra, logo ela escandaliza. O que ele está dizendo assim? Essa palavra que foi plantada no solo ranchoso, que não tem raiz profunda, que não pôde plantar profunda, o que acontece? A raiz ficou próxima à terra, não teve profundidade.
Aí veio o sol, queimou a raiz e ela se secou. Ele está dizendo assim que essa é a palavra que você recebe aqui nessa noite. Tem pouca duração. Tem pouca duração. Você recebe com alegria. Você recebe, ai que alegria, até fala em mistério, recebe com alegria. Mas ela tem pouca duração. Ela tem pouca duração. Por quê? Porque amanhã vem a angústia. E depois vem as perseguições. Por causa da palavra que você recebeu. Essa palavra que está sendo ministrada hoje está sendo sobre o seu coração. Aí você se alegra. Agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assim, agora eu vou entender assim. Mas amanhã vem a angústia, vem as perseguições, vem os problemas. Aquela palavra você recebeu com alegria, você deu glória a Deus, recebeu com alegria. Mas quando vê o problema, essa dificuldade, por causa da palavra, porque a palavra vai trazer um efeito sobre a sua vida, sabe o que vai acontecer? Aí ela tem pouca duração, porque você não teve raiz. A palavra não foi profunda, porque quando a palavra é profunda, você escuta aqui, quando chega em casa, você vai ler e reler, você vai remoer essa palavra no seu coração, ou ruminar essa palavra, como fala, né, os animais comem durante o dia, mas à noite rumina essa palavra, para que você possa entender, para que ela tenha raízes sobre a sua vida. Você tem que entender a palavra e trazer raízes, porque se ela tiver raízes, o sol não come, ela não é desmoronada essa palavra. Aí você está com alegria para sempre. Amém ou não amém? Aí ele diz assim, que aí vem a palavra com alegria, mas durou pouco. Por causa dessa palavra, essa palavra é para você. Fala assim, essa palavra é para mim. Não, fala mais forte, essa palavra é para mim. Ela não tem raiz, é rasa. Fala para mim, ela não tem raiz, palavra não tem a raiz rasa. Ela é raiz e funda. Porque em nome de Jesus Cristo eu recebo, nem que venha a perseguição, nem que venha o problema, mas eu confio no meu Deus e nessa palavra. Amém? Essa é a palavra que você vai guardar no teu coração. Aí a outra fala no 22: e o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouviu, é o que ouviu a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Nossa, eu estava com medo de falar essa palavra. Infrutífera. Não deu frutos, né? Infrutífera não deu fruto. Então ela está dizendo aqui que essa palavra foi semeada no meio dos espinhos. E houve essa palavra, os cuidados do mundo, né, sufocaram essa palavra, né? As fascinação pela riqueza sufocaram essa palavra e ficaram infrutíferas. Não teve fruto. É as mesmas palavras que caiu no meio dos espinhos. A semente caiu no meio dos espinhos. Como é que cai no meio dos espinhos? Quando a semente cai, os espinhos cresceram. As árvores cresceram do espinho e sufocou aquela semente, aquele fruto que vinha nascendo. Ele está dizendo que as mesmas coisas é as coisas do mundo, as belezas do mundo, as coisas do mundo que entram na minha vida e sufoca essa palavra que eu recebi. As coisas do mundo, eu dou valia para as coisas do mundo e deixo de olhar para essa palavra. As riquezas, as belezas do mundo, as coisas do mundo que oferece para nós, que não são coisas de Deus, isso abate a minha palavra, abate a palavra, sufoca a palavra. Ela não tem produção, porque ela está sufocada. Ah não, no mundo é melhor, o mundo oferece isso, eu vou para isso. Ah, o mundo faz isso, eu vou para isso. Então ela sufoca, ela não tem produção, ela não produz, ela não é frutífera. Por quê? Porque ela não tem produção, porque ela não pode viver, porque o mundo está oprimindo. Ah, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho isso. Ah, eu não vou para isso porque eu não isso. Ah, eu não vou receber a casa de pai porque é isso. Ah, eu não vou não, quando eu vou, e vai falando, e o mundo vai oprimindo, e o mundo vai oprimindo, e você vai ficando com essa palavra morta no seu coração. As coisas do mundo vai sufocando a palavra de Deus. As coisas do mundo sufocam a palavra de Deus. Aí versículo 23 para encerrar. Fala assim:
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutificará, produzirá 100 a 60 e 30 por 1. Amém? Vamos falar comigo esse último versículo. Você está acompanhando comigo aí, não? Vamos acompanhar mais uma vez? Fala assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e esta frutificará e produz 100, 60 e 30 por 1. Eu falei o contrário, né? 30, 60 e 100 por 1. Aqui é 100, 60 e 30 por 1. Por que o 100 primeiro? Porque quando você compreende, Deus já dá tudo para você. Quando você compreende a palavra, Ele já dá tudo. Aí já vai falar 100, 30. É como você semear uma semente na casa do Senhor. Diz o homem que ele semeava de manhã, de tarde e à noite, ou de manhã, meio-dia e à tarde. Ele semeava 3 sementes no reino dos céus por dia, porque ele diz que uma podia dar 30, a outra podia dar 60, mas a outra podia dar 100. Então o homem que entende o reino, as coisas do reino dos céus, ele não tem problema de semear, ele não tem problema de acreditar, ele não tem problema de confiar. Por quê? Porque ele entende que ali, na palavra de Deus, é a palavra eficaz para mim e para a sua vida. Eu posso ver, amém? Então essa palavra da semeadura, Jesus explica para os seus discípulos. Se você entende essa palavra nessa noite, eu queria que você ficasse de pé.